Beleza, bora criar um projeto purão mesmo. Até clonar de novo aqui. Tu ainda usa o coisa, né? Como é que chama? O vi? É. 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 Tu curte ele mesmo? Demais. É bom, né? Uhum. Sinto inveja, cara. Tu lembra como é que é o nome do projeto? Como Pro, né? É. Cara, mas sabe uma coisa complicada no vinho? É o quê? Cara, não tem autocomplete. Às vezes faz falta, assim, mas não, assim, não é algo que faz tanta falta, mas às vezes faz. Por exemplo, de HTML, pra tu fazer aquela pa- padrão lá do HTML, Uhum. que é assim, todo mundo sabe, pô, tu tem que fazer na mão, aí é chato. Não, mas aí é falta tua, né? Porque dá pra poder fazer uns HTML. Dá pra fazer um comando, tá ligado? Pô, também tem como colocar plugin, mas eu fiz isso aí. Só que ainda assim tá meio bugado. Entendi. Vou ver isso daí depois pra fazer direito. Pronto. Aí eu vim aqui, ó, cara, e peguei o mais simples possível. Peguei um view sozinho, só tem view mesmo agora aqui. Aí ele gerou aqui um src e tal, botou o main e tal. Ele gera já essa estrutura aqui já pronta, tá ligado? Tanto que eu vou até adicionar aqui. Right CLI. Beleza. Dá um push aqui. Cara, o bom da IDE, cara, quando tu tá na empresa, é porque a IDE ajuda bastante em questão de verificação de erros, entendeu? Isso é bacana. Tô ligado. Beleza, cara. Ó, eu rodei aqui a CLI, que basicamente só instalou o Vue e o TypeScript. E agora eu já posso, tipo, eu já rodei esse comando aqui, ó. O create com template e passei um template do Vue.ts, que é esse template aqui que ele tá falando que tem Vue e TypeScript. Foi só isso. Deu yarn install para instalar todos os pacotes. Quando você dá um yarn install e você tem um package de JSON com esses caras aqui, ele vai instalar todas as dependências que você tem aqui. Entendeu? Então beleza, tem todas as dependências e eu também tenho aqui 3 comandos dentro da minha aba de scripts, que é o dev, o build e o preview. Então eu vou rodar aqui o yarn dev para poder rodar aqui o nosso código em alguma porta do nosso computador. E eu escolhi essa porta aqui, o Vue escolhe na verdade. Eu já tenho aqui, cara, um projeto de Vue com um contadorzinho aqui, ó, funcionando, tá vendo? Show, tá vendo? Ó, deixa eu te mostrar aqui onde é que tá esse contador. Vou te dar uma aula básica de Vue.js aqui então. Vamos lá? Peraí, deixa eu pegar papel aqui pra me anotar. Ah, beleza. Pronto. Foi?
Ó, deixa eu te falar. Tem essa estrutura aqui, cara, que para quem faz projetos somente com HTML, CSS e JavaScript, que a gente tem basicamente 3 arquivos, que é o arquivo para HTML, um para JavaScript e outro para CSS, a gente olha para essa estrutura que está aqui à minha esquerda e pode assustar um pouco. Assusta, não assusta? Tanta de coisa aqui, a gente não sabe nem para que serve, não é? Então, mas assim, eu não vou discorrer tudo que tem aqui porque não dá tempo e eu também não acho que seja produtivo agora. Com o tempo você vai tendo curiosidade, você pode me perguntando que eu vou te falando um a um aqui. Mas por hoje eu vou te fazer se concentrar nesses 3 arquivos aqui, que é o main, o app e esse componente Hello World que o cara criou aqui. Fechou? Então beleza, vamos lá. O main, cara, é um arquivo TypeScript que ele importa esse método aqui, que isso daqui é tipo uma função que vem de dentro do Vue. E esse arquivo aqui, ele importa um CSS, como se importa também no HTML, só que um pouco diferente. Quando ele diz que importa esse CSS aqui, quer dizer que tudo que tem dentro desse CSS vai valer para todo mundo. É só isso. Ele importa também esse app, que é esse outro arquivo que eu te falei para você tomar cuidado, você prestar atenção nele. E ele chama essa função aqui, createApp, e chama essa função mount. E passa essa string aqui, #app. O que quer dizer isso daqui? Grava essa estrutura aqui na cabeça e vamos lá para o HTML para você ver o que está acontecendo aqui. Ó, tá vendo que a gente tem um body? A gente tem um script aqui, que ele tem aquele main.ts, que é o que a gente estava mexendo. E tem uma div chamada app, que tem um id app. Reparou? Aliás, beleza, se eu colocar aqui, por exemplo, cuscuz com ovo. Não rola. Então o que eu estou dizendo aqui, cara? Estou dizendo que tem uma div lá que é app e eu estou querendo montar esse meu aplicativo Vue dentro dessa div app. Então tudo que tem aqui dentro dessa div é o que tem aqui dentro do meu app, desse app aqui. Fechou até aí? Então até então eu tenho um HTML normal, que tem o body, o head normal, que a gente não mexe nessas outras coisas, que a gente nem vê esse HTML na verdade. E tudo que a gente mexe vai estar dentro dessa div aqui, ó, dessa div app. Pode ver que todos os outros componentes aqui que estão dentro desse coisa estão dentro dessa div app. E aí que tá, a gente tem componentes, cara. Diferente do que tu viu até agora, que tu tem ali uma página inteira, onde essa página, tudo que tá na página ali que você tá vendo naquela página específica tá dentro de um arquivo HTML. No Vue você consegue dividir partes da tua página em arquivos diferentes. Como é que se dá isso? Todo arquivo Vue ele tem 3 partes, que são 3 tags, como se fosse uma tag de HTML. Ó. Tá vendo? Isso daqui é um arquivo Vue comum. Eu tenho sempre uma tag script, que não você vai agora esquecer tudo que você sabe de HTML e você vai pensar nesse script de outra maneira. Isso daqui não é script que você pensa no script lá do HTML. É muito parecido, só que não é a mesma coisa. Isso daqui é script do Vue. Eu tenho um template e tenho um style. O que é que tem do script? Todo o JavaScript da página. E o que é que tem dentro do template? Todo o HTML da página. E você escreve, cara, exatamente como escreve HTML. Você vai usar div, usar as tags que você já conhece, você vai usar tudo que tem no HTML, você usa dentro dessa tag template. Isso daqui é tudo que é injetado dentro do teu HTML lá, dentro dessa div app, que é montada no arquivo main.ts. Você vai ver que essa estrutura aqui de HTML, ela tá aqui, ó. Ó, tá vendo que tem um H1 aqui? Ó. Pior que aqui não tem H1. Tá vendo que tem um href aqui com view.dev não sei o que?
Aqui tá meu href. Ah, tô vendo. Dentro desse href tem um image. Então, essa estrutura tá aqui na minha página, é onde ela tá aqui. Tá vendo? Sim. Então, toda essa minha primeira div aqui é, na verdade, essa div aqui. Tanto que eu vou pegar e vou passar aqui, ó. ID Eliandas. Ó, tá vendo? Ó o ID dela aqui, ó. Ah, legal. Tá vendo? Mano, mais uma pergunta. Ah, Uma pergunta. Em criar esse arquivo assim, que tem template, script para cada componente que eu vou criar? sim, todo componente vai ter que ter essa estrutura, cara. Assim, algumas coisas são opcionais. Por exemplo, você pode ter um componente que não tem o style, nem o script. Mas o template tem que ter sempre. Obrigado. Então, beleza. Então, você entendeu até agora que aqui, ó, essa divzinha é referente a essa div aqui, né? Mas e o restante da página? Onde é que tá o restante da página? Tá dentro desse componente Hello World, cara. Aí você vai ver que esse componente Hello World, ele tá sendo importado. E você pode ver que import é parte de JavaScript, né? Então ele está dentro da tag de script. Então eu vou vir aqui e vou procurar, ó, tá dentro de components hello world.view. Então é esse cara aqui. Você vai perceber agora que esse cara também é um componente que tem o script, o template e o style. Tudo bem até aí? Sim. E se tu Pera, entrar... mas- Oi? Outra parte. Oi? Qual parte seria isso daí? Esse hello world.view seria que parte? Ah, beleza. Esse hello world.view é tudo que está aqui no app, nesse template do app, que não é a tua div. Então, se tu vir aqui no HTML e tu ver que tem essa div aqui, tudo que está aqui abaixo é o hello world. Por exemplo, tu tem a div aqui e logo abaixo tem um H1, né? E tu pode ver que no app.vui tu tem a tua div aqui ali, Anderson, e logo abaixo tem o hello world. Não tem H1 aqui dentro. Mas quando tu abre o hello world, tu vai ver que o H1 tá aqui, ó. Ele é o primeiro componente dele. Ó esse H1 aqui. Tipo, eu vou tirar aqui e vou botar aqui, ó. Tá vendo? Beleza que tem esse negócio aqui, ó, data, não sei o que. Pode ignorar esses data, não sei o que. Foca que aqui tem um H1, ó. Tem um H1 que tá logo aqui embaixo. Então, por mais que no meu app eu tenha o app e agora eu tenho um pedaço do código que está em outro arquivo, quando vai para a página está tudo no mesmo lugar. E tu vai perceber que a estrutura aqui tem a div lá, que está aqui, e tem agora aqui onde começa a estrutura do meu componente Hello World, que aí vai ter um H1, tem uma div que tem uma classe chamada card, que dentro dessa div com a classe chamada card tem um botão, e por aí vai. Eu poderia fazer cada coisa aí que tá nessa parte, cada componente para também, assim, Poderia. fora do Hello. Fora do Hello World, poderia, cara. Poderia criar, por exemplo, um componente só de card, tipo um componente card aqui. Vou pegar e vou fazer isso agora. Eu vou copiar esse daqui que tem de card. Pera aí. Deixa eu pegar aqui o componente texto. Vamos criar aqui, ó, componente, new component. New file. Aqui, ó, title.vui. Beleza, vim aqui. Agora tem esse código. Ó, aqui, ó. Componente title. Em vez de colocar esse H1 aqui no Hello World, eu vou vir aqui e vou criar um componente, ó. Ó, importei title.
Vamos ver, ó. Olha ele aqui. É o que tu acha interessante agora, ó. O que é bacana. Tu tem o app.vui. Aí o app.vui tem uma div aqui dentro dele, né? Aí dentro do app.vui tem esse Hello World. E dentro do Hello World, tu tem o componente do Tyro, que foi o que a gente criou agora. Aí dentro do componente do Tyro tem um H1. Então tranquilo. É aquela relação de comando. Esqueci, pô. Tipo, Tem um alinhamento, sites. hierarquia. Isso, tipo isso. É, tem uma hierarquia aqui, cara. Você consegue colocar um dentro do outro. E sabe o que é interessante? Eu posso criar, cara, tipo, vários componentes Tyro. Tipo aqui, ó. Eu vou criar um componente Tyro aqui, mas eu vou vir aqui no meu app também botar um componente Tyro. Vou colocar um componente Tyro antes da div. Ele vai estar aqui, ó. Aí eu tenho que importar o Tyro também. Eu venho aqui import Tyro from ./components Tyro. Aí tá vendo que eu tenho aqui um componente Tyro aqui e tem outro aqui. Tá entendendo até aí? Tu tá achando que o microfone desligado aqui. Sacou? O que é que tu pode fazer, cara? Tu tem uma div aqui, style. Tu pode vir aqui nessa div style. Tu pode dizer aqui, ó, que todos os teu H1 da tua div vai ter um color red. Aí tu vai reparar que tanto o de cá quanto o de cá pega cor red, entendeu? Aí tu vai dizer que eles têm um background de tal cor. Não é a cópia do outro, né? Isso, eles são o mesmo componente. E tem uma coisa bacana, cara. Tu pode pegar agora aqui e tu pode colocar a lógica desse componente. Vamos pegar e colocar um script aqui também, ó, um tag de script. Vou vir aqui e vou criar um tag script. Então vou vir aqui, script. Aí eu coloco algo que é padrão, que é um setup, e digo qual é a linguagem, que é o TypeScript. E agora a gente vai fazer um negócio, a gente vai receber uma propriedade dentro desse nosso componente. Porque tu percebe que eu tenho aqui um componente que ele é um título estilizado, né? Só que ele está sempre com o mesmo título. E eu não quero isso. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou definir uma propriedade que eu vou receber para ele. Qual vai ser essa propriedade? Vamos aqui, ó, define props. Aí aqui vou definir aqui um title, que é um string. Só isso. E agora, em vez de colocar isso daqui, eu coloco title. Isso daqui virou tipo uma variável. Isso daqui agora é uma variável, que estou recebendo por propriedade. Da onde é que eu coloco essa propriedade? Onde é que eu declaro essa propriedade? Na chamada do componente. Então aqui eu tenho um componente title, eu vou vir aqui e vou colocar title, vai ser igual a título dentro do app.vui. E agora eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó, title, título dentro do Hello World. Agora eu tenho o mesmo componente, que ele tem a mesma estilização, só que ele tem uma diferença, que é uma propriedade dinâmica que eu passo para ele. Então ele está reutilizável, eu não preciso fazer duas estilizações. Sempre quando eu quiser fazer um título assim, que tá feio pra caramba, mas você entendeu a ideia, eu vou poder criar o conteúdo dinamicamente, mas a estilização minha continua a mesma, entendeu? Sacou até aí? Então beleza, isso daqui é a prop. A gente, não, peraí. Prop, a gente criou uma prop. E esse title, cara, não é porque o nome do componente é title, tá? Então você pode botar aqui, por exemplo, sei lá, texto. O texto a ser moscado. Basta eu colocar texto aqui também. E aqui eu acessar texto.
Cadê texto? Pronto. Vai dar na mesma, entendeu? Posso passar qualquer nome. O que é que eu tô dizendo? Eu tô dizendo que aqui é uma variável que esse componente vai ser filho de alguém e essa variável vai ser passada pelo pai desse componente. A gente tem essa nomenclatura também. Por exemplo, aqui eu tenho o app.vui, não é? O app.vui, ele é o pai de todo mundo aqui e ele tem esse filho que é o Tyro e ele também tem um filho que é o Hello World. É justamente o que tu falou, hierarquia. Sacou aí? Então beleza, alguma dificuldade, alguma pergunta? Eu acho que não. Eu consigo entender tudo. Conseguiu, cara? Que bom. Fico muito feliz. Foi bem didático, cara. Ah, então beleza. Ah, só tem uma última coisa aqui que eu vou te dizer, cara. Ah, além de você ter essas coisas aqui, você pode fazer interações, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui esse componente do title e vamos criar aqui uma variável para ele. Vou ver aqui const num, um número para isso aqui. Isso daqui tu consegue entender, né? Criar variável com uma constante chamada num e passei o número 0 para ela. Até aí tudo bem? Beleza, eu vou importar agora um cara aqui chamado ref. Import ref from view. Cara, o que é o ref? O ref é um jeito de dar uma atenção a uma variável. O que quer dizer dar uma atenção a uma variável, cara? Eu vou te explicar agora. Ó. Deixa eu declarar isso aqui como var, na verdade. Beleza. Let, na verdade. Vou criar um let aqui. E vou vir aqui e vou colocar esse num logo aqui antes dele. Então vai ter um H2. E vou colocar esse num aqui. Agora ele tem um número aqui, tá vendo? O número 0 tá aqui. Tá percebendo? Beleza. Agora, além disso daqui, eu vou criar um botão aqui em cima. Eu vou criar aqui, ó, adicionar mais um. Criei esse botão aqui também. Tá vendo? Criei um botão aqui. Até aí, beleza, né? Ok? Beleza, tá aqui, coisinha. Posso clicar aqui e tal, tanto faz. O que acontece, cara, agora? Eu vou pegar aqui e eu vou pegar a ação de clique desse botão. Toda vez que eu clicar nesse botão aqui, eu vou querer chamar uma ação que eu vou declarar agora. Então, onClick do botão vai chamar uma função aqui, que vai ser uma função qualquer. Eu vou criar aqui um console.log, melhor, alert botão clicar. Pronto. Vou criar aqui, ó. Tá vendo? Eu estou capturando o clique desse botão. Até aí tudo bem, né? Pronto, estou capturando o clique desse botão. Então aqui dentro dessa função, toda vez que eu clicar no botão, vai ter uma ação desse negócio aqui. E eu já mandei esse número mostrar aqui. Então eu vou tentar fazer, sabe o que aqui? Toda vez que eu clicar nesse botão, eu vou querer que esse número receba um número mais um. Beleza? Então eu vou vir aqui e vou clicar nele. Ué. O HTML aqui do 0 ficou a mesma coisa, cara. Será que não mudou? Cara, eu acho que Será que não funcionou? acho que ele vem. Tipo assim, no HTML. Não, era no Revit mesmo. Teria um evento chamado Event Lister, que é uma parada assim, quando escutar o clique,
ele vai essa outra variável, vai executar uma função. Exatamente, ó. Mas aqui a gente já criou um event listener, tá vendo? Esse arroba clica é como se fosse um listener pra esse botão, velho. Isso é fantástico, né? Muito mais fácil. Então, é bom que tu tenha esse conhecimento de JavaScript Vanilla, porque tu faz essa associação. Esse listener que tu fez aí, cara, é isso daqui. Eu fiz um listener por clique do botão. E esse listener tá chamando essa função aqui. Mas o que é que eu tô te falando? Tô te falando que, tipo assim, eu adicionei aqui, eu concatenei o que tá aqui dentro do HTML, que eu não te falei sobre o porquê dessas duas chaves, só que tu entendeu o porquê, né? É um jeito de colocar lógica dentro do HTML, então se eu quiser colocar uma variável para poder ser renderizada dentro do HTML, colocar uma variável aqui, por exemplo, como eu fiz com texto, para poder ficar dentro do H1, eu coloco essa sintaxe aqui. Só isso. Mas eu coloquei o número, tanto que tá aparecendo o meu 0 aqui. Tanto que se eu vir aqui alterar na mão, colocar aqui 1, ó, ele começa a aparecer 1 aqui, botar 100, ele começa a aparecer 100 aqui, e por aí vai. Mas por que eu tô alterando aqui e ele não tá alterando aqui? Oi? Faz isso automaticamente, deveria ter atualizado lá. Exatamente, vou até abrir um debugger aqui e vou ver se tá pegando. Ó, o debugger caiu aqui. Vamos fazer um watch aqui, ó. Fazer um watch aqui para num. Ó, a variável num tá com o número 1 aqui. Clicar de novo, ó. A variável num agora recebeu 2. Ó, tá com 4 a variável num já. Mas aqui na nossa tela não tem. É porque você tem que adicionar, cara. Ó que legal. O Vui, ele tem o listener que automaticamente já reescreve o HTML. É isso que o Vue é. Como é que eu faço para poder ativar esse listener? Tem alguma ideia? Para você ativar o listener, cara, basta tu usar o ref que eu te falei aqui, ó. Tu bota o ref e tu pode colocar o valor do ref aqui também. Eu botei 1 aqui. Isso, mas aí, ó, você coloca o ref é como se fosse uma função, você coloca ele dentro aqui da função, o 0, e você pode agora vir aqui, ó. Não, peraí. Agora você vai ter que fazer uma coisa aqui, ó. Toda vez que tu for acessar uma variável que tá com ref, tu não pode colocar somente isso daqui. Tem que colocar um num.value, vai receber o num.value mais 1. Entendeu? E agora tu consegue. No caso, tu só tem que colocar ali que o value tem que ser o valor da variável. Sim, toda vez que tu declara uma variável e tu coloca ele com um ref, tu vai colocar o valor dentro dele. Só que ele vai virar uma instância de ref. Então tu vai ter que acessar variável.value. Porque você quer o valor do ref, não o ref inteiro, entendeu? Não teria como acessar a variável direto, não? Não, sempre tem que ser .value, cara. Você já está acessando a variável direto, mas a questão é que a variável não está armazenando o teu valor. Ele está armazenando o ref. Aí dentro da barriga do ref está o valor. Entendeu? Ele é como se fosse, o ref é como se ele fosse um tutor para a variável. Ele é um cara que ele vai ficar escutando essa variável para poder ver aonde ela é aplicada no HTML, e toda santa vez que ela for alterada, ele vai procurar no HTML aonde está sendo utilizada e vai alterar aquele valor do uso dessa variável no HTML. No meu caso aqui, eu tenho o uso dela dentro desse label aqui. Tá vendo? Tem um num aqui dentro. Então, toda vez que eu altero aqui, ele vem e altera o num também, ó. Se eu atualizar a página, ele perde o valor, começa a voltar para 1. E você percebe que eu tenho agora dois componentes aqui dentro? Eu tenho esse daqui e eu tenho aqui de baixo também. E eles são independentes, cara. Tipo,
eu tenho uma instância dessa variável aqui, ó. Tipo, eu tenho uma versão todinha, completa, independente desse num no meu componente que está dentro do app.vui, que é esse daqui, ó. E tem outra versão dele com outro valor de variável dentro desse outro componente dentro do Hello World. Tanto que esse daqui não interfere nesse, ó. Entendeu? Cara, então tu conseguiu copiar a descrição. Tipo assim, quase não consigo copiar, só que eles alteram o valor de maneira diferente, né? De maneira diferente, né? Tipo assim. É porque assim, cara, é como se é porque quando tu cria um componente, quando tu escreve um componente, é como se tu desse tu criasse uma receita de bolo. E quando tu importa esse cara aqui, essa receita de bolo, e tu joga dentro de outro componente, nesse caso aqui eu joguei dentro do app.vui, é como se eu estivesse criando esse bolo. Agora você entende que se eu fizer 2 bolos com base na mesma receita, esses 2 bolos são coisas diferentes? Inclusive eu posso ter 2 estados de 2 bolos diferentes. Eu posso ter usado a mesma receita para criar ambos bolos, só que eu fui lá e tirei um pedaço de um. E por mais que eles sejam originados da mesma receita, eles tenham as mesmas características iniciais, eles têm comportamentos e estados independentes. Fechou? Pô, velho. Isso daí foi perfeito pra eu entender. Pode mais. Cara, isso daí é muito importante de você entender, esse negócio da receita, a diferença entre a receita e o bolo como algo concreto. Porque quando eu falo de instância de alguma coisa, é disso que eu tô falando, entendeu? O bolo como algo concreto é a instância da determinada coisa. E a receita é o código. Não é porque eu escrevi algo que algo já existe. Se eu escrever um componente e eu não instanciá-lo em algum lugar, se eu tiver somente a receita e não utilizar a receita para poder criar um bolo no mundo físico, isso daí é algo morto, entendeu? Então também é um conceito muito legal de tu pegar esse exemplo aí e te colocar na cabeça. No futuro eu tenho que te dar uma aula sobre orientação a objetos, cara. Mas isso daí fica pro futuro, tá? Pronto, tranquilo. Cara, a última coisa que eu quero fazer aqui, e se a gente pegasse esse valor concatenado aqui e passasse por prop também? Valor adição. Aí esse valor adição aqui vai ser um number. E em vez de utilizar aqui mais um, a gente bota valor adição. O que é que tu acha? Aí você pode botar... Nossa. Find props. Assim, peraí, const. Como é que a gente vai fazer coisa? Oi? A gente só tá sabendo que é outro primitivo, não é? Não. Como? Aí a gente sabe qual é. Ó, a gente colocou aqui na variável props, né? Props das possibilidades. Valação é igual a number, mas qual é o número? Como é que a gente vai saber? Cara, se tu colocar que isso daqui é um number, ele vai dar pau. Não vai dar pau porque aqui tá mal configurado o TypeScript, mas isso daqui é pra dar pau, entendeu? Quando tu for buildar o projeto, ele vai dar pau. Mas assim, vamos vir aqui agora e testar isso aqui, ó. Tu vê que eu botei pra poder o valor da adição vir por prop? Então, valor, adição... Ele vai receber aqui no primeiro recebe 10. E dentro do Hello World, o valor adição vai ser 50.
Aí tu vai ver aqui que tu tem um comportamento complexo, que o negócio aqui já ficou brabo, e complexo, que é um número que ele é concatenado. Pera aí. Deu um pau aqui. Por que, meu Deus? Por que? Cara, tu tá tentando concatenar o zero que tá aí com os números que tu colocou lá, né? O 50 e o... Ah, pior que é. Mas eu vou ver aqui o que tá rolando. Sim, ponto value é esse daqui. Aí props, ponto valor, adição. Uai, cara. Pera aí. Ah, não, pera aí. Era só dar um reload na página, bicho. Eu procuro um chifre com cabeça de cavalo aqui, pera aí. É só botar isso aqui mesmo. Tá certo. É só dar um reload na página. Agora foi. Ó, percebe que esse daqui ele com catena de 10 em 10. Esse daqui de 50 em 50. Então, cara, você percebe que a gente tem uma liberdade imensa, não tem que utilizar lister, né? Não tem que fazer reescrita de HTML, não tem que fazer query selector para poder colocar estrutura ali dentro da append shield. Não tem que fazer nada. Você coloca variáveis, você consegue colocar variáveis dentro do HTML e coloca também elas de modo que são assistidas pelo ref e o ref já reescreve HTML para tudo. Então tem um monte de vantagens. Quando a gente usa esses frameworks reativos, são para isso daí. Cara, esse daí tá ficando tarde, já vai dar 9h30. Eu acho que por hoje já ficou muito bom, foi muito conteúdo mesmo. E dá pra gente ir contribuindo aí, você ir fazendo aos poucos aí. Vai ser essa estrutura que a gente vai utilizar, eu vou deixar exemplo, vai ficar algo muito legal. E vai ter o Figma também pra gente se contextualizar ali. Valeu? Cara, por hoje a aula é isso daí. A gente tá no final do semestre, então eu vou preparar aí as provas. Eu não tenho ainda a data das provas, mas eu quero que tu passe para teus colegas. Tô de sacanagem. Eu não entendi. Valeu, pô. Até amanhã, né? Até amanhã. Valeu, espero que tenha curtido aí a aula. Cortou tua voz, cara. Eu gostei demais da aula. Então valeu. Tchau, tchau. Vai dormir. Valeu. Tchau, tchau.